Hoje eu gostaria de falar sobre entre o indivíduo e o coletivo, ou entre o coletivo e o indivíduo. Nós temos uma mania muito ruim, que é a mania de polarizar. Teologicamente, por exemplo, aqueles que defendem um posicionamento acerca da salvação, costumam fazer isso. Então, por exemplo, existem aqueles que trabalham a ideia de que Deus é soberano e é Ele que é responsável pela salvação. É Ele que, pelo seu decreto, escolhe aquele que há de ser salvo e aquele que há de ser condenado. Então, existem aqueles que destacam a soberania divina sobre todas as coisas, inclusive sobre as decisões do homem. Por outro lado, existem aqueles que defendem a liberdade humana, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, e colocam a salvação apenas como uma ação de escolha do homem, de sua capacidade de poder decidir aquilo que é certo, aquilo que é errado, então aquilo que é passível de salvação e não é. Então, por um lado, nós temos aqueles que defendem o livre-arbítrio, por outro lado, aqueles que defendem a soberania divina. E o interessante é que as Escrituras Sagradas dizem que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas em nenhum momento a Bíblia Sagrada isenta o homem de responsabilidade individual. A Bíblia Sagrada fala da responsabilidade individual, da necessidade do homem decidir, de lutar, de buscar cada vez mais a santificação e o conhecimento de Deus, mas nunca deixou de falar sobre a soberania divina. Então, soberania divina e responsabilidade individual são duas coisas que são pregadas na Bíblia Sagrada. Mas nós temos a tendência de simplesmente polarizar. Porque quando nós polarizamos, nós nos sentimos mais confortáveis. E isso não só no aspecto teológico, não só no aspecto doutrinário, mas em todas as áreas nós fazemos isso. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que é interessante, porque ele fala do aspecto coletivo, da necessidade de nós ajudarmos os nossos irmãos em suas cargas, em suas tribulações, dificuldades, tentações. Então, a necessidade da igreja orar pelos irmãos. Aliás, a Bíblia fala, orai uns pelos outros várias vezes, para que nós amemos uns aos outros várias vezes, para que nós estejamos amparando uns aos outros muitas vezes. Então, a Bíblia, ela sempre trabalha esse aspecto do corpo, do coletivo. Mas esse texto também é um texto que fala sobre individualidade. É um texto que fala sobre a nossa responsabilidade também nas nossas ações. Então nós vamos ver, então, nesta passagem, o que a Bíblia diz acerca disso, o que o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiro, é importante destacar o contexto da passagem. Essa passagem, ela é perigosa, num sentido, se nós apenas destacarmos essa passagem do contexto, a gente pensa num aspecto. E a gente, às vezes, vai por esse aspecto, esquecendo que esse texto está em consonância com o capítulo 5, com todo o livro aos Gálatas. Vamos lembrar? A carta aos Gálatas fala sobre legalismo. O apóstolo Paulo está combatendo o legalismo que está entrando na igreja, que está tentando substituir a fé e a graça por regras, por normas de conduta que vêm do judaísmo. Então, os judaizantes estão tentando fazer isso. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele mostra que não dá para você vencer as obras da carne através da lei, que você só vence as obras da carne através do fruto do Espírito Santo.
O Espírito Santo agindo na sua vida, você se enchendo da presença do Espírito Santo, seu caráter é moldado, sua vida é transformada, então você tem amor, você tem alegria, você tem paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, antes disso fé. Então todos esses aspectos são fruto do Espírito Santo, mostrando que não dá para você vencer as obras da carne, as paixões pecaminosas, os desejos incontrolados, apenas através da vontade. Então o apóstolo Paulo, ele mostra essa questão, e nesse texto, o apóstolo Paulo também continua falando acerca do legalismo, no sentido de que nós não podemos ser legalistas quando existe a queda. Então, a primeira questão que eu gostaria até que os irmãos guardassem em mente, já que nós não temos a projeção, é queda. Queda. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 6, que existe a possibilidade da queda. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, em algum problema moral, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, primeira coisa na manhã de hoje, queda. Existe a possibilidade de nós cairmos. Todos nós somos passíveis disso. Aquelas obras da carne que foram listadas no capítulo anterior, são coisas reais na nossa vida, são batalhas que nós enfrentamos sempre. E por conta disso, há a possibilidade da queda. Esta queda, evidentemente, ela tem que ser tratada por todos nós com humildade, porque a Bíblia está dizendo, olha, algum irmão pode cair, e você que é espiritual, você cuide dele, justamente para que ele possa se levantar. E você tome cuidado para não cair também. Então existem advertências bíblicas sobre a questão da queda. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, cuide para que não caia. Então há essa realidade. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Novamente a gente tem que voltar para o legalista. O legalista se aproveita da queda dos outros. O legalista, quando vê uma pessoa caindo, ele aponta o dedo. Quando ele vê uma pessoa em pecado, ele diz para todos que essa pessoa está em pecado. E por que o legalista faz isso? Porque o legalista tem um espírito de competitividade. O legalista, ele cresce quando o outro diminui. Ele cresce, ele ganha moral quando o outro perde. Então ele vive na comparação com o outro. É o fariseu que quando está fazendo a sua oração, ele diz assim, Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou que nem esse publicano, miserável, pecador. Enquanto que o publicano está dizendo, eu sou pecador, Senhor, eu sou um publicano, eu sou um coletor de impostos corrupto, que tiro 4 vezes mais do que deveria das pessoas, que eu sou uma pessoa que deveria ser mais cuidadosa e também menos gananciosa, mas, Senhor, eu sou um publicano miserável que estou a serviço do Império Romano para roubar a gente do meu próprio povo. E o fariseu chega e diz, Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou que nem esse publicano. Então o legalista, ele aponta os problemas do outro. A mulher estava ali não sei com quem, estava adulterando com uma pessoa, e os legalistas foram lá, pegaram esta mulher, levaram até Jesus e disseram, a lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher. E o Senhor Jesus chega e diz,
Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E deve ter havido aquele barulhinho, né? Tuf, 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 as pedras caindo. As pessoas largando as pedras. Desde aqueles que eram mais velhos até os mais novos. Porque é interessante porque esse texto que fala, primeiro os mais velhos largaram as pedras, depois os mais novos. Os mais velhos são mais vividos, erraram mais, foram mais objeto de perdão e de graça. Então percebem mais rapidamente, ou deveriam perceber mais rapidamente, quando estão sendo legalistas. Os novos têm dificuldade, porque não têm muita experiência. Eles acreditam que podem ser muito bons, que são pessoas impecáveis, digamos assim, moralmente falando. Então, só o tempo vai mostrar que nós não somos tão bons como nós achamos que seríamos, ou que somos, na verdade. Então, esse texto é interessante porque o apóstolo Paulo está falando, existe a possibilidade da queda. Então, quando você vir alguém cair, cuide de você também, para que você não caia em tentação. Porque as obras da carne estão aí. Esse caiu em uma das obras da carne. Você pode cair não somente nessa, como nas outras também. Então, ninguém aqui pode agir de uma forma legalista. Nós precisamos nos colocar diante da nossa realidade. É o que o apóstolo Paulo está mostrando nesse texto. Então, o primeiro aspecto é a questão da queda. E quando se fala da queda, o apóstolo Paulo ele utiliza uma expressão no versículo 2, que é carga. Então, uma pessoa que caiu em tentação, digamos que caiu num problema moral, um problema de moralidade, ou um problema de vício, ou um problema relacionado à ira, ao ódio, à dissensão, à briga, qualquer tipo de obra da carne que nós listamos, que o apóstolo Paulo listou no capítulo passado. Nós precisamos entender que há necessidade de carregarmos as cargas uns dos outros. Isso é, esse homem, essa mulher foi derrubado, está no chão, está sob o peso do pecado e não tem capacidade de sair dessa condição sozinho. É necessário que haja instrução, é necessário que haja exortação, é necessário que haja disciplina, com brandura, para que essa pessoa possa sair dessa situação, essa carga possa ser tirada dela e ela possa voltar a andar com as suas próprias pernas. Carga é algo insuportável de carregar sozinho. É algo que nós não conseguimos levar com as nossas próprias forças. Então nós precisamos da atuação da igreja e dessa igreja dirigida pelo Espírito Santo para fazer com que esta pessoa se reerga, para que essa pessoa possa andar novamente no Espírito. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é a condenação legalista que tem que prevalecer quando existe uma queda na vida da pessoa. O que tem que prevalecer é uma exortação, uma disciplina com brandura, para você, junto com a pessoa que está com dificuldade, tirar esta carga, junto com a igreja, fazer com que essa carga possa ser levantada. É o aspecto da restauração da igreja. A mulher adúltera, ela simplesmente poderia ser julgada por Cristo Jesus naquele momento, ninguém iria falar alguma coisa acerca de Jesus, né? Muito pelo contrário, as pessoas que levaram aquela mulher para ser julgada se sentiriam fortalecidas e também endossariam a fala de Jesus. Mas, no entanto, Jesus resolveu
agir como Ele age nas nossas vidas, Ele resolveu restaurar aquela mulher. Pastor Levi, ele até faz uma ilustração interessante daquela mulher, dizendo que quando ela chegou ali, ela estava toda desgrenhada, cabelo, né, todo ali, né, desarrumado. A roupa deveria estar meio rasgada, porque as pessoas devem ter pego com violência. Ela deveria estar ferida. E naquele momento, quando Jesus Cristo diz: mulher, onde estão aqueles que te condenam? E ela disse: todos se foram. E Jesus, ele responde: então, vais e não peques mais. Jesus Cristo está restaurando aquela mulher. O pastor Levi dizia: olha, Jesus é o tipo da pessoa que, vendo o cabelo daquela mulher desgrenhado da forma como estava, se tivesse um grampo naquela hora, dava um grampo para ela. Ó, tô. Mulher, ela nota bastante essas coisas, se preocupa bastante com o cabelo, né? Jesus era aquele que daria todas as condições para que ela se reerguesse. Se tivesse um grampo e uma escova, dava para ela também, para que ela saísse diferente daquela situação. Então o papel da igreja é esse, de identificar. É interessante que esse texto aqui, e eu já preguei algumas vezes esse texto, quando a gente sai desse contexto do legalismo que o apóstolo Paulo está combatendo, a gente pensa que cargas são apenas tribulações, problemas, dificuldades. Sim, existem as cargas que são problemas e dificuldades e tribulações. Essa semana mesmo, esse fim de semana, tivemos irmãos que perderam parentes. Não dá para carregar sozinho isso. Tem que haver a oração, tem que haver o apoio, tem que haver a solidariedade, porque isso é muito difícil. No luto, nós sofremos a perda de uma pessoa e precisamos que alguém venha nos amparar, com um abraço, com algumas palavras de ânimo, com orações, porque do momento da perda de um parente, nós vamos entrar naquela fase que é da falta, de perceber o quanto o outro, né, faz falta para a gente. Isso tudo é muito dolorido. Então é uma carga que sozinho não dá para carregar. Essa semana mesmo nós tivemos 2 acidentes, da minha mãe e também do Alan. Minha mãe foi um acidente mesmo, até o Valdir estava falando: ô pastor, isso aí parece filme. Por quê? Porque no caso da minha mãe, tem um bebedouro em casa, faltou água, e alguém, não sabe quem, apertou o botão do bebedouro. Para beber água não tinha, só que o botão ficou ligado. Voltou a água no meio da noite, aí começou, todo mundo estava dormindo em casa, aí na casa da minha mãe, aí começou a água a noite inteira. De manhã, minha mãe vai levantar para fazer o café, chega, não percebe a lâmina de água, escorrega e se machuca. O Valdir falou: ô pastor, isso aí parece filme, parece aquele Premonição, aquele filme horroroso. O Alan, olha só o que aconteceu com o Alan. O Alan estava lá, mexendo na moto, soltou a mangueira, que era mangueira de gasolina, espirrou na roupa dele, surgiu uma faísca, ele estava consertando a moto, estava ligado à moto, incendiou a roupa dele. Acidentes, aconteceu em Brumadinho, acontece em deslizamento de terra, algumas pessoas escapam, outras pessoas não, mas o fato é que esses que sofreram acidentes precisam de ajuda, precisam de consolo, precisam de ajuda médica, porque sozinhos não podem suportar as cargas. Carga a gente não suporta sozinho. Carga a gente não suporta sozinho.
Aquele que, por exemplo, está com problemas psíquicos, em virtude de depressão, em virtude de algum transtorno, não pode chegar e ser deixado sozinho, porque precisa de ajuda. Eu vi uma música do Paulinho Mosca, música secular, que ele fala sobre um estado depressivo dele. E ele faz lá no próprio coro da música, né? Ele diz assim, mais ou menos, eu sou muito ruim de guardar música, mas ele diz assim: por que se matar hoje, se amanhã vai ser bem melhor? E o importante é não estar só. Falei, olha ali que pedra clamando. É pedra clamando. A Bíblia fala sobre, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Né? E é isso mesmo que a Bíblia nos ensina. De a gente não andar só. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que está conosco todos os dias da nossa vida. Mas nem o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, no momento de maior aflição dele, ele quis passar sozinho. Nem o Senhor Jesus. Foi no momento do Getsêmani, em que ele pediu para Pedro, Tiago e João orar juntamente com ele. Nem Pedro, nem Jesus quis ficar sozinho. Então existem as cargas que são complicadas na nossa vida. E a gente precisa ajudar. Existem aquelas cargas que são em virtude das nossas tentações, dos pecados e das falhas, mas também existem aquelas cargas por conta das tribulações e das angústias que nós passamos. Carga é um peso impossível de carregar sozinho ou muito difícil de carregar sozinho. Então, o primeiro aspecto que nós falamos foi queda, o segundo foi carga, e o terceiro é julgamento. No terceiro versículo diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, aquela fala do legalista, de desejar julgar a pessoa, para que possa sobressair em relação a outra, o apóstolo Paulo está condenando, dizendo, olha, você não é nada. E olha, vamos chegar a expandir esse pensamento. Às vezes a gente olha no Facebook e vê aqueles textos ou vídeos cortados de pregações, ou de cultos, ou de falas de outras pessoas. E a gente chega e julga terrivelmente a pessoa. Faz comentários desastrados, sem ter o cuidado de saber o contexto, por que está se dizendo aquilo, por que se fez daquela forma. E nós somos críticos terríveis, sem levar em conta toda a especificidade da pessoa e do grupo. Eu não sou contra a crítica, eu creio que a Bíblia contempla também os críticos. Tomé era uma pessoa crítica, estava no grupo apostólico. A Bíblia fala que a gente tem que dar razão da nossa fé, a gente tem que arrazoar, e arrazoar também passa pela capacidade crítica. Então é evidente que a gente tem que ter uma posição crítica. É evidente que quando nós vemos alguma coisa errada, a gente pode tecer comentários. E comentários tentando entender aquilo que está acontecendo. Aliás, a melhor forma de comentar algo é, primeiro, você ali de fora, tentar ver o que está acontecendo, e claro, segundo a sua experiência, você comenta. A segunda forma é tentar pensar na forma do que o outro está pensando, é ter empatia com o outro. Se eu fosse aquele que eu estou criticando, por que eu estaria agindo daquela forma? Então, a forma empática é a melhor possível para você comentar
alguém ou alguma pessoa. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, né, por que eu estaria fazendo o que ela está fazendo? Qual que é o histórico dela? Qual é a denominação? Qual o pensamento? Qual a doutrina teológica, o pensamento teológico dela? E assim fazer uma crítica adequada. Uma crítica que a gente pode chamar de construtiva. Uma crítica que pode abençoar essa pessoa e aquelas que estão também vendo aquela imagem. Então, por exemplo, a crítica lacradora geralmente não contempla essa questão. A ideia lacradora é legalista, porque você quer, né, mostrar o quanto você é melhor do que essa pessoa que está merecendo a crítica. É quando você chega e diz, eu não sou que nem esse. Eu sou o padrão do conhecimento, o padrão da moralidade, o padrão do cristianismo. Então, o julgamento, ele precisa ser cuidado, porque afinal de contas, quando nós nos julgamos ser alguma coisa em relação àquele que está, né, caído, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós não somos, na verdade, nada. Nós somos pó. E como aquele que caiu, nós também podemos cair. Um outro aspecto que nós vemos nesse texto, além do julgamento, é a outra palavra que é fardo. Existem duas palavras aqui, carga e fardo, que parecem duas palavras semelhantes. Levar um peso, uma carga, ou levar um fardo. Na minha tradução, erradamente, se colocou labor, ou trabalho. Né? Mas a palavra correta aqui, a ideal é fardo. Fardo não é a carga insuportável de carregar. Fardo é o peso que nós conseguimos carregar. É a mochila, aquela mochila do acampante, né, que você coloca, né, o cobertor, um travesseiro enrolado aqui, né, depois os apetrechos, e vai até lá perto das pernas. Coloca nos ombros assim e anda, né, e vai fazendo a sua viagem, a sua aventura. Então, o fardo é justamente o peso que cada um deve carregar. E aqui é interessante porque o apóstolo Paulo, ele não coloca só a responsabilidade no coletivo, que está ajudando aquele homem caído. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, cada um tem que carregar o seu fardo. E quando se fala que cada um tem que carregar o seu fardo, nós precisamos entender que existem coisas que são responsabilidades nossas. Então, por exemplo, a vida espiritual é uma responsabilidade nossa. A gente precisa cultivar a nossa vida espiritual, a nossa leitura bíblica, a nossa oração. Isso é uma responsabilidade nossa. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que fazer isso. Né? Quando a pessoa está caída, a gente sabe que ela foi como se assaltada, que ela fosse ali nocauteada, está ali no chão, não tem força para levantar. Isso é uma coisa, mas não é para a gente chegar e simplesmente por conta do nosso próprio fardo, a gente não ter essa responsabilidade de carregá-lo e simplesmente desmaiar. Ser um cristão mimado. Ser um cristão que toda hora precisa ser carregado por alguém. Carregado nas coisas que ele deveria fazer. Que ele deveria ter responsabilidades. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei interessante, que mostrava um rapaz caído, e um pastor falando do rapaz caído, mas um rapaz que estava caído por causa de mimimi. Ele, na verdade, ele não queria assumir sua responsabilidade. Ele, na verdade, ele estava querendo que os outros o carregassem a toda hora.
E o pastor, de uma forma muito interessante, fez ali uma esquete, pegou duas pessoas que estavam carregando ele assim, não querendo, né, se aprumar, e o pastor dizendo: olha, a questão é o seguinte, ele quer que os outros o carreguem, ele quer ter uma espiritualidade mimada, e o resultado vai ser o seguinte: se ele ficar sempre querendo que os outros façam as coisas que ele deve fazer, ele vai sair da igreja, porque quando não tiver pessoas para carregá-lo, ele não vai ficar na igreja, porque ele deseja uma igreja que o carregue. E a condição de muitas pessoas que são mimadas, que estão confundindo carga com fardo. O fardo cada um vai ter que carregar. Então, por exemplo, você pode pedir um dia para que o teu vizinho possa levar as tuas crianças na escola no momento de emergência. Mas você não pode fazer com que teus vizinhos levem suas crianças sempre na escola por você. Isso é uma responsabilidade sua. Os filhos são teus. Você pode levar os filhos para ir na casa da sogra ou da avó. E vai ser aquela alegria, porque vó sempre recebe bem os filhos, os netos. Mas não é responsabilidade da avó criar os netos. Quem tem que criar são os pais. Então sempre se diz, a alegria da avó e dos avós é dupla. Na hora que o neto chega e na hora que o neto vai. A gente tinha que perceber isso, porque os avós já não têm mais a mesma disposição. Então, alguns aspectos são responsabilidades nossas. Trabalho é responsabilidade nossa. Trabalho não é, mas o trabalho é uma maldição, pastor, é uma maldição. Foi por causa do pecado, pastor. Aí veio o trabalho que é com o suor do nosso rosto. Não, peraí. Não, você está enganado. O trabalho foi feito antes do pecado. Quando Deus chegou e falou para o homem para cuidar e guardar do jardim. Então o homem e a mulher, evidentemente, já tinham o trabalho lá no jardim do Éden. É que depois do pecado se tornou problemático o trabalho. Então o trabalho é fardo nosso, de cada um de nós, vamos ter que trabalhar e com o suor do nosso rosto. Então existem vários aspectos que são características importantes da nossa vida e que são responsabilidades nossas. E no aspecto espiritual, eu estou aqui pregando a palavra, mas não vai ser esse domingo que vai te sustentar para o resto da semana. Não vai ser a oração que nós fizemos aqui pelos enfermos e pelas pessoas que vai te dar a energia espiritual para você vencer todos os seus problemas. Não vai ser esse momento de comunhão aqui que vai te dar condições a semana inteira para que você possa chegar e vencer seus próprios problemas, os problemas da sua família. A necessidade de continuidade, a necessidade de segunda-feira eu estar meditando, orando, a necessidade de eu ter uma atitude de louvor durante a semana, a necessidade de eu ter interação com os meus irmãos, porque afinal de contas, isso é uma responsabilidade minha. Agora, se eu assistir os cultos só no domingo, e durante toda a semana eu cultivar apenas hábitos seculares, se eu chegar e só ficar assistindo maratona do Netflix, não ter um momento de oração, se eu apenas ficar nos jogos do celular e do computador, se eu começar a ter devaneios a semana inteira, se eu começar a nutrir ressentimento pelo meu cônjuge, ou ódio pelo meu cônjuge, ou se eu não cuidar da minha vida em relação aos meus apetites sexuais, os vícios e o que for,
eu vou cair. E vou precisar que alguém me ajude depois. E essa queda vai ser uma queda difícil na minha vida. Então, por isso, o fardo precisa ser carregado dia após dia, porque a vida não é para amadores. Na brincadeira que a gente estava fazendo com o Valdir, estava falando com o Valdir, né, quantas coisas conspiram, e até espiritualmente, né, Valdir, contra a gente. Porque o filme Premonição é interessante, porque é uma ação diabólica, né? A gente percebe que a pessoa tem uma premonição, coisa que não é de Deus, evidentemente, mas você percebe que não tem jeito, a pessoa vai cair ali. Então, uma espécie de conspiração. Existe uma conspiração maligna. Existem os acidentes normais. Existe uma série de circunstâncias que nos fragilizam. Por isso, a necessidade de a gente cultivar os nossos hábitos espirituais para vencer todas essas dificuldades que se apresentam. No momento que nós tivermos lutas e dificuldades, podemos nos reerguer novamente, através da ajuda dos nossos irmãos também. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero encerrar aqui. Então, além do fardo, nós precisamos entender o seguinte. O apóstolo Paulo, ele, no versículo 6, fala acerca daquele que é o cuidador, daquele que está sendo instruído. Então, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Eu avancei um pouco o versículo 6, porque a gente pensa só nessa dinâmica, né? Do cai, do levanta, daquele que está precisando de ajuda, daquele que pode ajudar. Mas aquele que foi ajudado, pense naquele que é o ajudador. Pense naquele que te instruiu. Seja participante, no sentido de fazer o bem para essa pessoa também, que cuida de você, do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do pai e da mãe, que é a questão da gratidão, da igreja de Cristo Jesus, das pessoas que te auxiliam. Então é importante que a gente seja grato, porque existem aqueles que fazem e que ajudam com tanto amor, com tanto carinho, com tanta brandura, apesar das suas dificuldades, das suas limitações, porque nós todos temos. Gente que sofreu todos os traumas na vida também, tem um histórico difícil, mas está lá ajudando, com imperfeição, porque todos nós somos imperfeitos. Mas que a gente pense naquele que está ajudando também, que seja objeto das nossas orações, que seja objeto da nossa ajuda também, para que a igreja possa ser cada vez mais abençoada. Por isso, quando nós estamos aqui reunidos e nós vemos os diáconos, vemos os professores da escola bíblica dominical, também o pessoal do louvor, né, o pessoal que está orando, que está nos pequenos grupos, que está fazendo evangelismo, que está fazendo capelania, que está visitando as pessoas da igreja, que está cuidando dos departamentos, tanta gente envolvida, que a gente tenha um amor especial por essas pessoas. São os nossos cuidadores. É gente que está cuidando da gente. É gente, por exemplo, que se preocupou nesse culto em fazer um repertório de músicas que a gente precisava ouvir. É gente que nesse culto, né, apresentou aqui a gratidão, porque a igreja se levantou para fazer doações, para ajudar outras pessoas. Ô, irmãos, vamos cuidar uns dos outros. Nós vamos cantar ainda mais um louvor, depois nós vamos fazer uma oração, porque talvez aqui existam pessoas que estão com cargas insuportáveis de carregar. E existam aqui pessoas que também
estão ali aprendendo a andar e se responsabilizar pelos seus próprios fardos. Que a gente possa igualmente ser abençoados nessas duas características, do indivíduo e do coletivo. Eu fico pensando, né? Tem pessoas que enfatizam só o coletivo, coletivo, coletivo. Outras só o indivíduo, indivíduo, indivíduo. E a Bíblia fala dos dois. E nós somos pela palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Nós vamos orar nas duas perspectivas. Existem aqueles que têm cargas, que não estão conseguindo carregar, que foram provenientes do fato de não carregarem adequadamente seus fardos. De gente que não vigiou, ficou nutrindo imoralidade, e aí adulterou. E aí bagunçou tudo, a vida está caída, ministerialmente, espiritualmente. Agora precisa ser corrigido e erguido pela igreja para voltar novamente à vida cristã normal. Teve gente que ficou ali, né, sempre ali irado, né, cultivando a ira, aí de repente brigou com o esposo, brigou com a esposa, estão quase a ponto de separação, precisam ser ajudados. Agora é a carga, precisa ser ajudado. Tem gente que invejou a tal ponto também de o cônjuge não aguentar mais esse tipo de coisa. E o relacionamento está sendo prejudicado. É a carga. Mas o que nós devemos fazer? Vamos orar e vamos ajudar aqueles que estão nessas circunstâncias. Mas existem aqueles que estão sofrendo as cargas da vida. É a tribulação, é a enfermidade, é o acidente, é o luto. São pessoas que precisam também ser ajudadas e acolhidas. Vamos orar nessas duas perspectivas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer, ó Pai, porque Tu és um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos abençoa. Um Deus que nos cerca, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Um Deus longânimo. Um Deus abençoador. E por isso, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir por aqueles, Senhor, que em virtude dos seus próprios erros e das suas próprias falhas, chegaram num ponto que está insuportável, Senhor. Eu quero te pedir agora que Teu Espírito Santo venha sobre a vida desse irmão e dessa irmã, que possa reerguê-lo, Senhor, que possa reerguê-la, e com a ajuda de todos nós, a ajuda da igreja, Senhor, que eles possam começar a andar novamente, dar os primeiros passos, recomeçar para louvor da Tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um. Não permita, Senhor, que a gente se perca ou perca alguns dos nossos irmãos, mas que haja, Senhor, ó Pai, sempre o desejo de resgatar o soldado que foi ferido na guerra, Senhor. E Pai amado, eu quero te pedir por aqueles também que estão, Senhor, enfermos, nos hospitais, que estão passando por tribulações de enfermidades, Senhor, psíquicas também, Senhor, mentais, ó Deus, aqueles, Senhor, que estão passando por lutas financeiras, não estão conseguindo emprego, Senhor, que está difícil de carregar, está difícil de pagar as contas, está difícil, Senhor, de fazer, Senhor, as coisas. Eu quero te pedir agora, Senhor, ajuda-nos também, ajudá-los, ó Pai, em oração, Senhor, em visita, Senhor, ó Pai, nos seus afazeres, indicando, Senhor, possibilidades, propostas, Senhor, Pai amado, que nós possamos pensar uns nos outros, ó Pai, e quando nós formos abençoados, que possamos abençoar aos outros também, Senhor. Pai amado, aquele medicamento que está faltando, Senhor, aquela conta de luz, aquela conta d'água, Senhor, aquele alimento, Senhor, Pai amado, que está fazendo com que a pessoa caia em desespero, que a pessoa, Senhor, não tenha mais forças para andar, levanta em nome de Jesus, ó Pai, muda a sua sorte, Senhor, sê com cada um, que possam sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, com desejo, Senhor, de conquistar, Senhor,
de ir à luta, Senhor, e de ser novamente, Senhor, reerguido para louvor da Tua glória, Senhor. Nós cremos no Deus que restaura, nós cremos no Deus que faz com que andemos novamente, por isso nós te pedimos isso, e ajuda-nos a ajudar, Senhor. Pai amado, eu quero pedir também por todos os ajudadores, por todos os cuidadores, por todos aqueles que são mestres, pastores, professores, evangelistas, ministros na Tua casa, Senhor, líderes, ó Pai. Pai amado, nós oramos por eles, ó Pai. Sabemos, Senhor, que muitas vezes eles estão agindo, abençoando, mas estão com lágrimas nos olhos, ó Pai. Estão com preocupações em sua mente, Senhor. Estão com problemas em casa, Senhor. Estão com parentes, Senhor, enfermos. Estão, Senhor, com problemas financeiros, ó Pai. Pedimos por eles agora, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos, age na vida de cada um. E desperta em nós o desejo de gratidão, Senhor, de sermos solícitos a eles também, Senhor, de amá-los cada vez mais, Senhor, e reerguê-los nas suas dificuldades também, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos nós, Senhor. Sê conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus.